Fala galera, a gente está de volta com mais um Dialoga DCE, aqui na Rádio Fiscal 95,3. Esse é o programa do Diretório Central dos Estudantes para toda a comunidade de São Carlos. Eu sou a Bruna, tô aqui hoje com o Dendê. Salve galera, que saudade! Mais um Dialoga DCE, né, Bruna? Nós aqui de volta. Bom estar aqui. Exatamente. E aí hoje a gente vai continuar nosso papo, né? A gente vai falar um pouco... A gente não vai continuar papo nenhum. Não vai continuar o papo nenhum. A gente não vai continuar um papo. E aí hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, né? Que a gente vê que tá rolando no país inteiro, que é a questão da representatividade. E aí depois a gente vai destrinchar melhor o que isso significa, né? O que é de fato a representatividade e uma coisa chamada a crise da representatividade, né? Acho que. Fala logo. Acho que pode. Acho que é legal trazer. Tipo, não falar que a gente vai falar depois, mas. Então fala. Tá. Vamos começar tudo de novo? Tudo de novo. Tudo de novo. Foi mal, Matuque, mas é isso. Vamos, tudo de novo, vai. 3, 2, 1. Fala galera, esse é o Dialoga DCE na Rádio Fiscal 95,3. É o programa Diretório Central. Esse é o programa do Diretório Central dos Estudantes para toda a comunidade de São Carlos. Eu sou a Bruna, tô aqui hoje com o Dendê. Salve galera, tamo de volta aqui, que saudade. Hoje a gente vai. Hoje é mais. Hoje a gente realiza mais um Dialoga DCE, mais um programa. E especialmente hoje a gente vai colocar um debate super. Que tá. Né, que diz respeito super ao momento que a gente vive hoje no Brasil, no mundo, na verdade. É, e que diz respeito que susto. Que diz respeito à dimensão política do nosso país, que diz respeito ao escancaramento de várias questões problemáticas que está acontecendo com as instituições públicas do nosso país. Onde a gente vê que está havendo um descompasso, né, entre as nossas demandas de sociedade, os políticos que nos representam. A gente está falando da representatividade, galera. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa crise mesmo, né? Como estava falando, não tá. As pessoas elas não se sentem mais representadas por quem está no poder para fazer isso, né? E isso é uma questão muito louca, porque a gente se organiza em sociedade exatamente por conta disso, né? Para que a gente construa sistemas que consigam nos representar e viver um momento em que a gente, enquanto sociedade, não se identifica com isso é muito. É uma contradição muito grande, né? E aí, Exatamente. pra gente conversar. E isso faz as pessoas perder um pouco da esperança no dia a dia também, né? Porque acaba caindo nessa questão de não se sentir parte daquilo, né? Não sentir que suas demandas elas estão sendo ouvidas, né? E com isso as pessoas vão perdendo cada vez mais a vontade de participar mesmo de todo esse sistema. E ao mesmo tempo isso acontece em um momento super que a gente. Que nossa. Né, nossas condições de vida estão super precarizadas, né? A gente estava vindo aqui pro programa, demorou 35 minutos para passar um ônibus para UFSCar. E aí você entra no ônibus, o ônibus é caro, etc. Mas aí tu fica puto, aí. Ah, não. Na hora de ver e disputar o sentido do transporte público, né? Que é essa questão maior, ao mesmo tempo a gente vê um desgaste nessa vontade de disputar, porque a gente vai olhar quem tá à frente disso e a gente vai falar, putz, mas e aí? Não me sinto representada. Não me sinto, cara, será sério que eu vou atrás disso? Tá tão sujo, tá tão complicado que, enfim, o que é que nós faz, né? É, Não, não precisa baixar. tá, é. E aí se a gente for trazer uma interpretação que é mais ampla, olhando para todos os setores da nossa vida, né, da nossa vida comum, da nossa vida pública, a gente vai ver que isso está generalizado. É, acho que o momento de golpe político que a gente vive no país marca exatamente um fim do pacto que a gente, enquanto sociedade, construiu depois da ditadura militar, né? Quando a gente constrói, por exemplo, a Constituição de 88 é um marco histórico que representa essa nova ideia de sociedade brasileira que a gente tenta construir depois do golpe militar, mas que o golpe de agora, de 2016,
ele representa exatamente o fim. E aí, se a gente vai ver nas gravações de Romero Jucá, o escancaramento por exemplo, o escancaramento da corrupção, a dimensão que isso toma de ser tão banal assim, eu acho que é um grande marco, um grande símbolo dessa crise política e essencialmente desse tema que a gente está falando hoje, que é a crise de representatividade, né? O que vem à tona é justamente isso, né? Essa coisa das pessoas acreditarem que todos os políticos são corruptos, que todas as pessoas que representam a gente são corruptas e estão lá por interesses próprios só, né? A gente acaba criando um sentimento de desconfiança mesmo com a representatividade, né? E isso a um nível nacional, assim, é enorme, né? Em todos os cantos do Brasil é o que mais se fala, assim. E é muito louco que, se a gente for ver, isso funciona exatamente como um instrumento para desgastar a própria a crença, né, dessa dimensão coletiva de sociedade. E é uma grande contradição que a gente consegue. Que a grande pergunta que a gente faz é: a gente consegue mudar? E se a gente consegue mudar sem assumir um espaço nisso, sem meter a mão nessa contradição? É toda uma questão muito profunda, né? Exatamente, muito papo por aí. Muito papo por aí. Agora, Aí eu pergunto pra você. isso. E entendendo a universidade como Vamos tentar falar com mais energia, tô meio morto. Tá. E aí, entendendo a universidade como mais um espaço onde a questão da sociedade se reproduz, como que você, Bruna, acha que isso se reproduz na nossa universidade? Bom, só pra dar um pontapézinho assim, né? Acho que as questões sociais de fora, elas com certeza estão colocadas aqui dentro, que é uma coisa que a gente já falou várias vezes, não tem como a gente entender a universidade como uma bolha. Então a gente também tem que pensar assim nessa crise de representatividade aqui dentro, né? Mas a gente vai um pouquinho de música agora e aí depois a gente continua com o papo pra gente esquentar um pouquinho aqui. Vamos agora com Blues da Piedade, na voz de Cazuza e Sandra de Sá. Até o próximo bloco. Vamos pedir piedade, por favor, piedade. Quer voltar? Então vai. Fala galera, tamo de volta, Dialoga DCE 95.3 na Rádio Fiscal, onde você escuta diferente. Estamos aqui, eu, Dendê, com Bruna, num papo sobre a crise de representatividade que vivemos na atualidade. Fala, galera, e aí? Então, a gente tá conversando aqui sobre esse assunto polêmico, né? Que ele tá colocado na mídia, ele tá colocado em todos os lugares. E aí, Dendê me perguntou como é que eu achava que isso se refletia dentro da universidade, né? E tem muito reflexo, né? A gente vê que os alunos, eles queriam que muita coisa mudasse, né? No dia a dia, tem muita coisa que martela a gente, assim, é, que eles acabam perdendo a referência, né? Os alunos no geral. Para de acreditar que tem como ter uma voz para mudar algumas situações que vão acontecendo no cotidiano, que vão se prolongando através dos anos, assim, de graduação, né? É verdade. E se a gente. E pensando mais especificamente no circuito historicamente disputado na universidade, que vai atrás de colocar a voz dos estudantes, colocar os anseios dos estudantes no espaço, no debate público dentro da universidade. Estou falando do movimento estudantil, né? Se a gente for ver o que é que acontece bastante hoje no movimento estudantil, a gente. Não, você tinha que perguntar o que martelar eles antes. Tá. Ai, não, vamos voltar. Esse bloco tá todo confuso. Volta, bloco 2 de novo. Fala galera, Dialoga DCE na Rádio Fiscal 95.3, aqui na rádio onde você escuta diferente. Estamos de volta com esse programa gostoso falando de crise de representatividade no Brasil. Eu, Dendê, com Bruna. Fala, galera. A gente tá aqui conversando sobre um assunto bem polêmico, né? Que é tanto a nível nacional quanto aqui dentro. Aí, antes de terminar o último bloco, o Dendê perguntou, né, como é que eu entendia que isso se refletia na universidade, né? E aí, para entender, primeiro, que a universidade não é uma bolha, que se existe uma crise de representatividade nacional, ela também está sendo colocada aqui dentro, né?
a gente primeiro tem que pensar qual é o contexto que faz com que as pessoas percam essa esperança, né? Essa falta de referência na representatividade, assim. E aí tem várias coisas que no dia a dia os alunos eles queriam que mudasse, né? E aí tem algumas questões que martelam o nosso cotidiano durante muito tempo e que aí uma hora a gente para de acreditar que tem como ter uma voz para mudar, né? E aí são práticas que acontecem durante e são e são perpetuadas durante muitos anos aqui dentro, né? Mas pensando nessas questões que, na verdade, quais são essas questões que você acha que martelam a vida dos estudantes para que a gente fique nessa descrença? Ah, tem uma questão que são, por exemplo, medidas arbitrárias de alguns professores, né? Tem a questão da reprovação em massa, a questão da falta de verba para permanência estudantil, várias coisinhas que vão acontecendo no cotidiano da vida estudantil que fazem o aluno perder a esperança de que ele pode ter uma voz ouvida, né? De que as coisas podem funcionar, servindo mais para o conhecimento dele, né? Então, são essas coisinhas do nosso cotidiano dentro da universidade que a gente já comentou algumas vezes também. Louco, louco. Na verdade, super importante ver como essas dimensões, né, tanto locais quanto nacionais, se são, são interconectadas. É, porque eu acho que de tanto ver que você está sendo o tempo todo fudido por algum sistema, as pessoas acabam. Não, acho que eu não posso falar isso. Não, Posso? não. Assim, fudido até pode, agora sistema, não. É. Acho que é justamente por essa questão das pessoas verem o tempo todo que. É... Qual outra palavra que eu posso usar? Dessa. Ah, tá. Que não vê interferência na linha de execução de poder. Não, isso é muito complicado. E acho que é justamente por isso, para as pessoas verem que acontecem essas coisas todos os dias, né? Que tem condições que são perpetuadas, né? é, que, fa que fazem as pessoas acharem que elas não têm direitos, né? Que os direitos delas são cortados o tempo todo, né? São podados o tempo todo, que cria esse sentimento mesmo de, meu Deus, não consigo mudar essa realidade, né? Como é que eu vou, eu sozinho, mudar essa questão, né? E aí, quando a pessoa parar pra pensar que tem uma possibilidade de representação, existe uma comoção geral, uma ideia geral de que essa representatividade ela não lhe serve, ela não trabalha para os interesses do povo, para os interesses dos estudantes, né? Acho que é um sentimento mais ou menos assim. Louco. Acho que, ó, é isso. É... Já E aí, terminou? essa questão da representatividade mais dentro da universidade mesmo, dá para sentir que muitos alunos sentem que o espaço, né, do movimento estudantil, ele é reservado para poucos, né? Ele não ou que ele não serve para nada, assim. E é uma ideia que é muito difundida assim há muito tempo, e ela tem esses reflexos mais acentuados nesse momento de crise de representatividade nacional, né? Pode apresentar a música agora. É isso aí, Ou comenta. tá? Eu acho que eu queria comentar. É isso aí, é o esvaziamento da ideia de direito, né? E Exato. isso marca muito esse mundo que a gente vive. Isso é muito doido, porque a gente precisa recuperar a ideia de direito. Porque quando a gente vê que a gente tem direito de existir enquanto humanamente, plenamente, a gente, velho, bota o bagulho pra ficar louco aí. E Sim. o bagulho pra ficar louco, vamos agora de música. Com Aroeira, composição de Geraldo Vandré, na voz de Jordana. Bora.
Fala, galera, estamos de volta aqui com o Dialoga DCE na Rádio Fiscal 95,3. Esse é o programa de Diretório Central dos Estudantes para toda a comunidade de São Carlos. Eu sou a Bruna, estou aqui com o Dendê. Salve! E aí a gente está conversando um pouco sobre a polêmica da representatividade. A tal representatividade que tá nesse Brasilzão, em todos. Na verdade, né, a gente comentava exatamente sobre esse período histórico que a gente vive, onde a gente não consegue mais enxergar o poder que. Os espaços de representação da gente que eles exercem na nossa vida, assim, né? Exato. O potencial de mudança através disso. E aí, no bloco anterior, a gente discutia exatamente sobre esse problema no âmbito universitário, aqui com a gente, e diretamente relacionado ao movimento estudantil, que é o espaço de representação dos estudantes de uma longa e rica história, né? E aí, né, enquanto uma gestão que representa os estudantes, a gente tem um desafio muito grande pela frente, que é olhar os problemas que acontecem, que também influenciam dentro da universidade, e tentar dar respostas para eles, né? A gente não pode ver que alguma coisa está acontecendo, tanto fora quanto dentro da universidade, e só cruzar os braços, né, para esses problemas. Então, a gente tem alguns desafios aí pela frente em relação a essa crise de representatividade, né? Que na verdade são muitos, porque uma das grandes tretas de viver nessa crise de representatividade é perceber e construir novas maneiras de resgatar esse valor simbólico com todo mundo, né? E E tem a questão de, de se fazer entender que o espaço político ele é de todo mundo, assim, né? Que ele não é reservado para poucos alunos, que ele não é reservado apenas para a gestão eleita de um diretório central, né? Ele é um espaço de discussão mesmo, é um espaço de construção conjunta de se fazer ouvir, né? Então, as demandas, elas são ouvidas, a representatividade, ela é feita com a participação também, né? Esse sentido de tomar de novo esse espaço, de conseguir transitar entre o espaço político, né? e o que, na verdade, a gente sempre se coloca, né? É essa questão de como que a gente, como que a gente constrói dispositivos, como que a gente constrói ferramentas para fazer com que isso fique gostoso para os estudantes, porque esse exercício de construir emancipação e soberania, que é o que fundamentalmente o espaço político, o espaço da democracia e o espaço da representação coloca, como que isso, né? Que treta é essa de como fazer isso ficar bom pra nós e a gente fazer borbulhar os estudantes, assim? Sim. É porque parece pouco, mas o movimento estudantil, ele ensina muita coisa, né, pra vida, assim. E aí, às vezes, o sentimento não preciso de representatividade aqui, nos meus 5 anos de graduação, quero só estudar. Mas esse trabalho de trazer essa questão da universidade pública, para quem serve o nosso conhecimento, quem está representando a gente, quem está decidindo pela gente, né? Fazem com que o nosso convívio aqui durante esses anos ele seja muito mais satisfatório para todo mundo, assim, né? Afinal, para além de ser da universidade ser o lugar onde nossos impostos vão, etc., isso aqui está em função, e essa conversa a gente sempre traz, né? Eu acho bem legal isso no programa. É que isso aqui está em função de nós. Isso aqui é uma ferramenta. Ferramenta que serve pra gente construir novos caminhos e caminhos bonitos de vida, que dêem alegria e vivacidade, assim, que é um negócio que a gente vai perdendo nesse mundo maluco, que é um grande absurdo. E a gente tá falando nada mais, nada menos de poder popular dentro da universidade também, né? Exatamente. E é isso, Ave Maria. Vamos ouvir uma musiquinha? Agora era a hora que você falava bora. Não, calma. Eu sei, desculpa, eu sei, tá rolando. Ai, Não, antes da musiquinha tem mais uma coisa. isso. Antes da musiquinha tem outras coisas. E aí a gente também tem que fazer um exercício de mostrar que é importante, né? Tá aqui ocupando esses lugares mais políticos de reflexão mesmo, né? De decisão das coisas que permeiam a vida estudantil.
E aí é importante a gente também falar de algumas vitórias concretas, né, que o movimento estudantil já teve, resgatar a história do movimento estudantil, qual foi a importância, né, por isso que muitas vezes a gente já falou de como foi o movimento estudantil durante a ditadura militar, qual foi a movimentação dos estudantes que contribuíram, né, para a construção do Brasil que a gente vê hoje sendo construído também, né. E aí a participação nos diálogos institucionais, que é importantíssimo, que é onde decidem coisas, nos conselhos, a reitoria, até as secretarias, né? Fazer esse trabalho mesmo de levar as discussões que acontecem dentro dos conselhos de centros acadêmicos, né? Que é um espaço deliberativo muito próximo dos estudantes. E levar as formulações dos jovens, né? Que estão aqui, ó, com várias novidades, super antenados com 2017, e fazer esse diálogo, se adentrar, se apropriar e se tornar um amálgama com a universidade. Vamos de música, então? Então, bora. Vamos ouvir Baiana System. Pra borbulhar um pouco mais. Exatamente. Cigano. Play. Fala, galera. Tamo de volta. Bloco 4, Dialoga DCE aqui na sua rádio, na Rádio Fiscar 95.3, você escutando diferente. Isso aí, hoje a gente está aqui, né, conversando um pouquinho sobre crise de representatividade, um assunto bem polêmico que a gente está vendo aí rodando pela mídia, que também está sendo falado na própria universidade. E aí tem algumas questões, né, só para a gente ir finalizando o papo, especificado mais para o nosso convívio aqui dentro da UFSCar, é lembrar todo mundo que as eleições do DC elas estão chegando, né? E aí a importância de buscar saber o que está rolando, né? Quem são as pessoas que foram eleitas para te representar, cobrar as ações que foram propostas, né? Nas cartas programas. E aí dessa forma a gente consegue resgatar um pouco o sentido público do espaço que a gente está inserido, né? E aí, com essa inserção, a gente consegue fazer avançar essa dimensão coletiva de se fazer ouvir, assim. Porque a experiência da universidade, a universidade, na verdade, é um grande espaço onde a gente pode produzir resistências a essa crise de representatividade que assola o Brasil e que quer mesmo desgastar a crença coletiva no potencial de mudança e no potencial de exercício de poder, né? Então, se a universidade pode ser um grande laboratório de novas experiências para que a gente resgate e construa novos horizontes. Na verdade, construir um novo horizonte de sociedade. E tá tão pertinho, né? O DCE, que é a entidade de representatividade dos estudantes, está muito perto, né? E aí, com isso, a gente consegue fazer esse exercício de cobrar mais os políticos que a outros níveis estão representando a gente, né? As pessoas que têm cadeiras em conselhos, né? Municipais, estaduais, nacionais, cobrar que essas pessoas ouçam a voz mesmo da população, né? E é isso, afinal, por mais que Michel Temer não acredite, a gente vive numa democracia. E se for Alô! pra fazer democracia, a gente tem que cair pra cima. E aí, então, a gente fala bastante, dialoga DCE, Diretório Central dos Estudantes, acho que as pessoas já cansaram de ouvir a gente falando essas palavras, mas a gente não tem certeza se todo mundo entende o que significa mesmo um Diretório Central dos Estudantes, né? E o potencial que tem, porque todas as universidades têm condições de ter uma entidade representativa dos estudantes, né? Então, fazer ferver um pouco mais isso no Brasil inteiro, né? E aí, para quem quiser entender mais qual é o trabalho, o trampo do dia a dia, as questões que são conversadas em reuniões, todas as decisões que são tomadas, né? Até mesmo um diálogo próximo com a reitoria, né? Que está rolando legal. Pode entrar em contato com o DCE, com a gestão atual, com a próxima, qualquer que for. A obrigação do DCE está sempre aberta ao diálogo com o resto dos estudantes. E aí, colar nas reuniões também, né, independente da gestão que tiver no Diretório Central dos Estudantes, as reuniões são abertas e elas são espaços para levar as demandas dos estudantes, né? E também fazer o contato via Facebook, né? As redes sociais também estão aí, facilitando um pouco desse processo. Mandar os inbox da vida, né? Ou conversar de pertinho também.
só chegar. Até porque o significado do DCE muda exatamente no momento em que mais gente participa, né? Ele é o significado que a gente dá pra ele. É Isso isso é aí. muito massa. Tamo junto, galera. Vamos encerrar o programinha agora com mais uma música. Vamos. E aí a gente se vê. Opa, a gente não se vê. E aí a gente volta na próxima quinta-feira, às 11 horas, horário novo, 11 horas da noite. Fique com a gente, continue ouvindo a Rádio Fiscar, né? Uma rádio que está sempre preocupada em trazer coisas diferentes, está sempre com novidades, né? Para você ouvir diferente. Então fiquem agora com One Drop, música de Bob Marley na voz de Gilberto Gil. Falou! Tchau!